Querido irmão, querida irmã, vocês são casa de Deus. Nas leituras de hoje, a gente vai ouvir um pouco sobre a história da humanidade, sobre como nós somos, como a gente reage e como a gente lembra das coisas. Deus abençoe o culto divino. E para iniciar esse momento de culto, o culto de Deus para nós, as bênçãos de Deus na nossa vida, vamos cantar o primeiro hino, que se chama Cantai ao Senhor um Cântico Novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amado irmão, amada irmã, vamos ao momento de invocação do nome do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos dá toda a alegria e a paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, está e esteja conosco, agora e sempre. Vamos confessar o nosso pecado, esse momento também especial do culto cristão, dizendo o seguinte, que o pecado ele nos separa de Deus, ele nos afasta de Deus, nos impede de viver em comunhão. Então, nos acheguemos confiantes à presença de Deus e vamos confessar o nosso pecado. Deus, nosso Pai bendito, o Senhor nos cerca com Teu amor e enche a vida de possibilidades. Podemos amar e ser amados, perdoar e ser perdoados. Perdoa todos os nossos pecados e conceda a força do Teu Espírito Santo em Cristo Jesus. Amém. Deus nos perdoa, não
por causa das nossas boas obras, as nossas boas ações, o nosso bom nome, mas por causa do sacrifício do seu Filho amado na cruz. E por causa desse nome, recebam a palavra da graça, que é dirigida a todos os filhos e filhas de Deus. Filhinhos e filhinhas, eu lhes escrevo porque os seus pecados, todos eles, foram perdoados. Graças ao nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo do dia, o Salmo 100. Vamos fazer uma leitura de forma responsiva. E vamos fazer o seguinte. O Salmo 100. Então, o versículo ímpar, o oficiante, eu vou fazer a leitura e nós vamos ter a resposta. Se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa, leia também com a gente. Salmo 100. Está escrito assim: Salmo de louvor. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Até aqui o nosso salmo, nosso louvor. Agora a leitura da palavra, que vai ser também a base para a nossa reflexão de hoje, está lá registrada em Êxodo, segundo livro da nossa Escritura Sagrada. Êxodo, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 8. Êxodo 19, 1 a 8. Os israelitas partiram de Refidim, e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. E do monte o Senhor Deus o chamou e lhe disse: Diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso o que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: Nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Até aqui a leitura. Obrigado, Letícia. Então, pessoal, a gente ouviu as leituras, né, que falam desse Deus, o Deus que nós cremos, o Deus triuno, né, 3 pessoas, um só Deus. Como nós cremos nele, vamos também confessar essa nossa crença com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos,
subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos cantar? Cantar como uma preparação para a nossa mensagem, para a nossa reflexão de hoje. Um hino que também tem a ver com o período que a gente vive, o Pentecostes. Vem, Espírito Divino. Vem, Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipe em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, reconduz os transviados ao Pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Operas entre os povos, vera conversão, dá-lhes pensamentos novos, novo coração. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Em nome do Senhor. Amém. Meu irmão e minha irmã, tem coisas que acontecem na vida que são inesquecíveis. O primeiro beijo na sua esposa ou marido,
a primeira vez que assiste um jogo em um estádio de futebol, passar no vestibular. Essas são coisas positivas que acontecem na vida da gente e que a gente nunca esquece, que marca. Mas existem coisas negativas que a gente não esquece também. Uma parte do corpo que se quebra ou desloca, uma violência que a gente vê na rua, presenciar uma pessoa morrer. Coisas que certamente a gente não esquece mais quando a gente vê. Quando todo um povo passa por atrocidades e depois por bênçãos, esse povo também vai querer contar a sua história, para ficar marcado, para que ninguém esqueça, para que fique na memória de gerações futuras, os filhos, netos e tudo mais. É o caso do Holocausto, de judeus e de ciganos, o genocídio praticado pelo nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. É também o caso da escravidão no Brasil, de pessoas pretas e povos originários, até 132 anos atrás, logo aqui. E no mundo, o último país a declarar a escravidão de pretos como sendo algo ilegal foi na Arábia Saudita, em 1962. Sim, isso mesmo que você ouviu. 1962. O povo de Deus também foi obrigado a fazer trabalhos forçados no Egito por séculos e foi liberto por Deus através do líder Moisés, que foi chamado pelo Senhor para falar em seu nome e para guiar o seu povo. Esse relato muito forte, muito marcante na história do povo hebreu, continuou sendo contado e sempre relembrado. As coisas ruins, o povo cativo, sofrendo, e as coisas boas também, a libertação e imagens libertadoras. Isso tinha que ficar na cabeça do povo, no coração, e passar pela história e chegar até nós, hoje. Percebam a imagem que a gente recebeu através da Escritura. Os israelitas, eles armaram um acampamento ao redor do Monte Sinai e Moisés sobe para falar com Deus. E o Senhor fala aquilo que deve ser lembrado. O Senhor propõe também uma aliança com o povo. A aliança da parte de Deus vem assim: vocês viram o que eu fiz com os egípcios? Eu libertei vocês. Eu trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Isso fica marcado também nas 10 palavras, os 10 mandamentos, que foi descrito logo após esse episódio. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito. Assim que se inicia os mandamentos de Deus. Ele fala quem Ele é e quem o povo é. O fato de Deus falar com Moisés também já é um sinal de abertura, de vontade de estar ali com o povo e o povo com Deus, do amor que Deus tem pela humanidade. E agora o Senhor utiliza uma bela imagem para ficar na mente do seu povo, para as pessoas não esquecerem a história, pois é nela que Deus se manifesta com o seu poder e com o seu amor. Ele fala da imagem da águia. Essa ligação do Senhor com a águia faz a gente pensar um pouquinho mais e parar para visualizar esse quadro.
A águia era reconhecida pela força que possuía e pela proteção incondicional aos seus filhotes. A águia leva os filhotes de um lado para outro conforme as circunstâncias e as necessidades. Isso ficou na memória daqueles que ouviram o que foi dito. Deus é como uma águia que leva os seus para onde for preciso. E Deus protege. Então, após a memória do que já foi no passado, a libertação do povo, Deus também propõe continuar fazendo grandes coisas por Israel também no futuro, né? Ele vai renovando as alianças, ele vai prometendo: vocês não serão uma simples nação submissa a reis, pelo contrário, serão dirigidos por sacerdotes, né? Então haverá a palavra, haverá os sacerdotes, haverá a palavra de Deus no meio do povo, e futuramente todo o povo de Deus se torna sacerdote, se torna aquele que leva Deus aos outros e os outros a Deus. Essa promessa foi cumprida e sempre lembrada nesse período que a igreja cristã está comemorando agora, novamente, o Pentecostes. E essa promessa ficou gravada na mente deles, no coração deles, e também veio com uma responsabilidade, motivada pelo Espírito. Vejam como Deus utiliza, né, as cenas da vida para fazer a gente lembrar daquilo que importa: a libertação da escravidão, libertação do pecado, liberdade de verdade. Para servir também, né? Aqui entra a responsabilidade. Servir assim como Jesus veio para servir, para fazer o que a gente não conseguiria. Então, quando Moisés leva a mensagem de Deus ao povo, ele está levando o próprio Deus, com a sua promessa e com a sua aliança. O povão, com vontade de dizer sim, né? Logo dizer sim, de qualquer maneira, sem entender direito, ele aceita feliz a vida aquilo ali que foi dito. O povo diz assim: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. Ele nem percebe que, como povo, não vai cumprir o que está prometendo ali. Deus sabe disso. Deus ri do que escuta, mas continua ali para eles, para o povo. O povo é dele, e Ele é o Deus do povo. Deus ouve as nossas promessas, sabe que a gente não vai cumprir mesmo, mas continua ali com a gente, para a gente, vai continuar ouvindo a gente. Ele não desiste. Ele não desiste de você, nem de mim. Mesmo nos nossos piores dias, vamos falar de uma forma vibrante aquela conhecida frase, o conhecido versículo: nada poderá nos separar do amor de Deus. E a partir de hoje, quando vocês se lembrarem dessas palavras ou ouvirem essas palavras, unam essas palavras a isso, a imagem da águia e a sua proteção incondicional aos seus filhotes. A águia não vai deixar os filhos caírem. Essa é a imagem do nosso Deus para hoje, também para os tempos de hoje e para sempre. Amém. Então, nós vamos partir para a nossa oração, a gente se encaminhando para o finalzinho desse nosso culto online. A oração é a oração geral, né? A oração que a gente fala para os cristãos e para aqueles que não creem também, né? A gente fala sobre vários temas, várias coisas, e hoje a gente vai lembrar especialmente do Espírito Santo, por esse momento que a gente vive também, de Pentecostes. Então, aí na tua casa,
ouça as palavras, sinta no teu coração, peça aquilo que eu não falei, mas que você lembrou. Fala com Deus. Vamos orar. Ó Senhor, Deus Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho és o único Deus verdadeiro e eterno, a garantia e a promessa da nossa herança. O Senhor é o Espírito da vida, da verdade e da graça. Pelo Senhor são confortados todos os que choram, e somente o Senhor é capaz de nos guiar na verdade. Ao Senhor adoramos, glorificamos e damos graças pelas tuas maravilhosas dádivas, pelos teus extraordinários favores. Também te agradecemos especialmente porque continua derramando o seu poder sobre a igreja cristã por meio da palavra. E como, por nossa própria razão, pela nossa força, não podemos crer em nosso Senhor Jesus Cristo, nem vir a Ele, te pedimos que continue iluminando com os teus dons e nos dando capacidade de entender corretamente a palavra da verdade. Faça com que a gente compreenda tanto o tamanho das nossas transgressões, como a abundância das misericórdias de Deus, o amor de Deus. Envia Jesus Cristo para que habite o nosso coração e conceda a paz de consciência e o conforto sem fim. Dá testemunho com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Também dê a confiança em tuas promessas para que a gente seja liberto do medo e da escravidão do pecado, nos deixa alegres com o teu consolo. E assim como o Senhor veio aos discípulos na forma de línguas de fogo, acende em nós o amor por aqueles que ainda não te conhecem, para que a gente leve a eles a tua palavra. Habita com a gente para sempre, como em templos vivos, casa de Deus. Nos renove interiormente todos os dias e faça com que o teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Santifica a nossa mente e o nosso coração, purifica os nossos sentimentos e nos faça amigos da paz, nos enchendo com um zelo verdadeiro. Nos ajude a sermos fiéis, cada um no seu ofício, na sua vocação, para que a gente glorifique ao Senhor e edifique o nosso próximo por palavras e ações. Nos preserve graciosamente da falta da fé e de toda a impiedade. Nos dê capacidade de a gente permanecer fiel a Ti até o fim. Nos conforte com grande alegria em todas as provações, nos firme na fé até o dia da nossa redenção. Abençoados pelo Senhor, louvamos e glorificamos ao Senhor em perfeita santidade, juntamente com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós temos hoje alguns avisos, para a gente passar para vocês também, avisos importantes. Primeiro é o seguinte: a diretoria da Congregação Luterana Jesus, a gente se reuniu, junto com o pastor, nessa semana para conversar sobre uma possível abertura do templo para cultos presenciais, ou pelo menos alguma atividade presencial,
com os devidos cuidados, com grupos de trabalho, cuidando e ensinando, né, a correta utilização de máscaras, o uso frequente do álcool gel, etc. Porém, como Santa Maria está agora com a bandeira vermelha, né, quanto aos cuidados, a seriedade da transmissão, a questão dos leitos também ocupados pela Covid e pela UTI também, né, e mortes por Covid-19, aqui na região ficaram proibidas então as celebrações religiosas, os serviços religiosos também, pelo menos até o final do mês de junho. Então a gente segue online até lá, né? E após esse período vamos avaliando a evolução dos casos, se haverá uma possibilidade de abertura de alguma atividade presencial. Mas a segurança dos membros da Luterana Jesus, a saúde, vem em primeiro lugar. Fique sempre ciente disso, tenha certeza que a diretoria e o pastor se preocupam principalmente com a vida de vocês, com a saúde de vocês e a fé de vocês. Bom, a gente vai continuar, né, alimentando a fé de vocês através de cultos online, tá, das aulas dos confirmandos, a doutrina online também e ao vivo, aos sábados de manhã, leituras bíblicas comunitárias que a gente está fazendo, um momento de edificação também, né? Chamado Chimarreando com Jesus, via Google Meet, encontro com os músicos pelo Google Meet também, ali também temos devoção e oração, a gente faz junto ali também, áudios diários que a gente envia aos membros e a quem mais quiser receber, estudos bíblicos online no programa Crescendo em Cristo, pela Rádio CPT, ligações que eu estou fazendo também, todo dia a gente, na medida do possível, a gente liga para os membros para ver como é que eles estão, como é que estão passando, como é que está a vida. Se vocês precisarem, liguem para mim, não hesitem em ligar. Qualquer tipo de serviço que vocês precisarem também, de espiritual, eu estou aí, eu estou aqui para isso, tá? A gente faz também visita virtual, de vez em quando, uma coisa ou outra a gente está fazendo, e assim vão indo. Assim caminha a humanidade, e vamos vivendo, porque essa é a vida que a gente tem, essa é a vida que Deus deu para a gente. Não é para ficar esperando passar a pandemia, para daí pensar, não, essa é a vida que a gente tem. Não vamos esperar vir vacina, tá? A gente vai ter esse período de quarentena, né, de espera, de provação até, mas sim também de vontade, de aumento, de vontade de viver, aumento de fé. Vamos aumentar a esperança, vamos viver o hoje. A vida que Deus deu é essa, vamos agradecer a Ele e vamos agradecer pelo que a gente tem também. Essa vida começa aqui, com Jesus, e vai continuar em Cristo. Beleza? Beleza. Esse é o nosso aviso. Então, vamos orando aí, todo mundo junto, de preferência, quem puder fica em casa, né? É o que o pastor fala. Vamos ouvir as autoridades máximas da saúde e vamos se cuidar, tá? E vamos orar o Pai Nosso, a oração que nosso Senhor nos ensinou. Vamos junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Deus de poder, que a ousadia do teu Espírito nos transforme, que a doçura do teu Espírito nos dirija, que os dons de teu Espírito nos capacitem para te servir e te adorar, agora e sempre, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.